e hoje eu vim falar com você qual a melhor agência de intercâmbio para o seu processo de au pair. Lembrando que eu peguei as 4 maiores empresas do Brasil, a Cultural Care, Experimento, CI e STB. Passo para vocês depois da vinheta. Bom, hoje eu vou falar aqui os pontos positivos, negativos, dicas, preços dessas empresas. E lembrando que quanto maior a empresa, maior experiência, maior credibilidade no ramo, mais conhecida pelas famílias americanas. Eu vou falar agora sobre a Cultural Care. É a primeira empresa porque é a empresa que eu vi e eu tenho mais autoridade para falar dela, já que eu tô vivendo a experiência, né, gente? E eu tive uma experiência bem boa, desde que eu comecei meu processo no Brasil até agora. E vale lembrar que a empresa no Brasil e aqui é a mesma, o nome continua o mesmo, Cultural Care. Porque as outras que eu vou falar aqui, vocês vão ver que é uma no Brasil e a outra representante aqui nos Estados Unidos. Então, são 2 empresas, mas tudo bem, vamos lá. Bom, a Cultural Care está no mercado há mais de 25 anos. Tem um fluxo de família bacana, eu nunca tive problemas. A Cultural Care exige 200 horas de experiência com criança. O preço da Cultural Care, R$40 entrevista, 310 a inscrição. E depois que você fizer todo o processo, application, conversa com família, Skype, troca de e-mail, depois que você fechar o match, você vai tirar o visto. Somente depois que tiver visto em mãos, você realiza o pagamento de R$3.950. Nesse pagamento já está incluso passagem de ida, passagem de volta. A Cultural Care ela tem a LCC, lembrando que todas as LCCs das empresas que eu vou falar aqui são pagas. Eu ouvi informações que as LCCs eram voluntárias em algumas empresas, mas pelo que eu tô vendo aqui não, a maioria são pagas, sim, pelas empresas que eu tô falando, fiz pesquisa. E se você tiver algum problema com a Cultural Care no Brasil, por exemplo, você pode ligar aqui para os Estados Unidos e reclamar. Porque como é a mesma empresa, a sede é aqui nos Estados Unidos. Então, mas como é a mesma empresa, se você for maltratado no Brasil ou alguma coisa do tipo, a sede aqui liga pro Brasil e resolve rapidinho. Mas eu nunca tive problema, não conheço gente que teve problema. A segunda empresa que eu vou falar é Experimento. É Experimento no Brasil e aqui é Au Pair in America, APIA. Bom, a APIA, ou a Experimento, ela tá no mercado há muito tempo também, há quase 30 anos. Exige 200 horas com criança, LCC paga e o seguro da APIA é bem melhor do que o da Cultural Care. Eu falo que se você for vir pela Cultural Care, pague a taxa extra do seguro saúde, sabe? Eu não paguei, eu me arrependi. Eu nunca tive uma emergência aqui nos Estados Unidos ainda, graças a Deus, depois de 1 ano e meio morando aqui. Nunca tive, mas nunca se sabe, né, gente? Então eu deveria ter pago, eu não paguei. O seguro da Experimento dizem que é muito bom, cobre várias coisas, então é bom dar uma checada com a agência e tudo. O preço é de R$795,50 para a inscrição, $860 pagos depois do visto. Lembrando também que a Cultural Care é a única que vai ter o preço fixo, tá? A Experimento e as outras empresas que eu vou falar, quando você for pagar o intercâmbio em si, igual aqui agora, foi $860. Vale lembrar que tem a cotação do dólar. Às vezes o dólar tá 5,10, às vezes o dólar tá 5,25. Então, vale multiplicar pela cotação do dólar no dia para saber quanto que vai ficar o intercâmbio. Outra empresa, a CI. A CI no Brasil e Au Pair Care aqui nos Estados Unidos, a representante. A CI, ela exige 300 horas com criança. Eu ouvi dizer que a CI você tem que se inscrever com 4 meses de antecedência e o valor é $610 total. A STB é STB no Brasil e Au Pair Care aqui nos Estados Unidos. É a mesma empresa para CI e para STB.
Porém, o valor do intercâmbio na STB são $500. Eu não consegui entender muito essa diferença, porque uma é 610, né? E a outra é 500, mas continua sendo a mesma empresa aqui nos Estados Unidos. Que a STB, o processo tem que ser com 6 meses de antecedência, tá? Agora eu vou falar um pouquinho da escola de treinamento da Cultural Care, como que foi. Gente, a experiência que eu tive com a escola de treinamento da Cultural Care foi quase que uma das melhores partes, assim, sabe? Porque a gente chega aqui nos Estados Unidos, a gente vai para um college, que é uma escola, e aí a gente dorme nessa escola, tem dormitório, e a gente acorda de manhã, tem aula todo dia, com várias pessoas de todo lugar do mundo. Eu tinha franceses, mexicanos, colombianos, brasileiros, japoneses na minha sala, filipinos na minha sala, e assim, eu cheguei, eu fiquei assim, pasma, sabe? Porque até então não tinha caído a ficha que eu tava no intercâmbio não, gente. Porque o meu processo pra vir foi uma loucura, assim. Nossa, foi uma loucura. Depois eu conto essa história pra vocês. Mas a minha ficha só caiu quando eu cheguei no meu quarto e tinha uma africana no meu quarto. Porque eles separam por gente da mesma... que vai pra mesma localidade que vocês. Então não tinha muito brasileiro no meu quarto. Na verdade, era só eu e mais um. E aí fui eu e a africana. E eu já comecei ali praticando inglês com ela. E falei, cara, eu tô no intercâmbio. Aqui começa, né, aquela troca. E, nossa, foi muito bom. Porque de manhã eu comia pizza às 7 horas da manhã. E ia pra aula depois de tomar um café no refeitório enorme. Eu adorei a escola de treinamento de Nova York. Foi muito legal. Muito legal. Não é em Nova York, no estado, né? A cidade chama Tarrytown, perto de Nova York City. E a gente foi pra Nova York City também, porque tem um dia que a gente fica off lá. E a gente foi de trem, foi bem legal, foi bem bacana a experiência. As outras agências, a ACI, dizem que o treinamento da Au Pair Care é em New Jersey e da Experimento, a escola de treinamento é em Nova York, em um hotel. Mas eu também não tenho muita informação, mas me disseram que é bem legal. Vale lembrar também que a Cultural Care, ela aceita male, homens, para o intercâmbio. As horas são um pouquinho maiores de comprovação, acho que são 300 ou 500 horas. Vale a conferência, eu vou ficar devendo isso pra vocês. Mas ela aceita meninos também. E eu lembro que quando eu fui, tinha alguns boys lá, né, que foi até legal. Eu falei, gente, eles vão ser... au pair também, e sim, foi bem legal, assim. Vale lembrar também, gente, o mais importante, que quem vai te dar maior suporte não é tanto a agência, é a família. Mas aqui nos Estados Unidos, se for olhar a agência, quem vai te dar o maior suporte é a LCC, a Local Child Care Consultant, que é a responsável pela sua área. Ela é representante da empresa e ela cuida das au pairs da área. A minha LCC, eu não tenho nada a reclamar dela, ela é muito boa, ela tem umas ideias muito legais de meeting, sabe? E eu realmente gosto, é uma forma de socializar, ela dá toda assistência pra gente, nossa, é bem legal mesmo. Teve uma vez que essa minha LCC, ela saiu, entrou uma outra muito ruim, a mulher é muito ruim. E aí eu reclamei, eu fiquei assim meio tensa, né, porque eu falei, eu vou reclamar, depois eles não tiram ela, eu não vou ter suporte aqui. Mas eu falei, já que tô aqui, vamos ver, né? Vamos colocar a mão no fogo, porque... Aí eu fui, comecei a reclamar com a minha antiga LCC, falei que a atual não era boa. E aí dizem que ela teve um problema lá e teve que sair, mas eu acho que eles demitiram ela. E aí a antiga voltou e hoje ela continua sendo a nossa LCC e eu me sinto muito mais acolhida, porque eu acho que é importante você acolher as pessoas quando elas chegam, principalmente de outro país, sabe? Eu tenho muito isso comigo, assim, sabe? Eu acho que as pessoas precisam de se sentirem seguro. Até porque eu tive essa experiência, eu falei, cara, eu preciso me sentir segura aqui. Ainda bem que eu tenho LCC. Mas quem vai fazer a sua experiência boa é a família. Sempre pesquisem muito bem sobre o programa de au pair, sobre a família, perguntem tudo que tem que perguntar, estudem inglês, porque a chance de você encontrar uma família bacana aqui é muito grande. E mesmo se a família não for aquelas coisas quando você chegar aqui, você vai estar muito mais preparado para enfrentar um rematch, entendeu? Porque a base
para as coisas serem mais leves é ter um conhecimento ali, sabe? Então busca informações mesmo. Eu vou colocar vídeo aqui, sabe? Então se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo se vocês gostaram, me sigam no Instagram, eu fico mostrando a minha rotina lá de au pair. Então se você tem curiosidade, vai para lá. É importante também frisar que a agência, que é mais perto da sua casa, o preço e a localização ajudam muito na hora da decisão. Então, dentre essas 4 que eu falei, se você ainda ficar na dúvida, olhe por esses quesitos, tá? Qual que é mais perto da minha casa? Porque para levar documentação, às vezes uma é melhor do que a outra. Ou então o atendimento de uma foi melhor do que a outra. Ou então o preço de uma é melhor do que a outra. Então, olhem tudo direitinho e escolham com carinho, tá bom? Um beijo e até mais!